Salve, salve astronautas, internautas apaixonados por arte, desenho e coisas afins. Quero gravar esse vídeo agora para trabalhar um pouco a questão da arte, né? O que é arte? Qual a função da arte, né? Será que a gente realmente tem resposta para isso? O que é arte? Será que tem como definir? Será que tem como cravar uma resposta única? Ou resumi-la em uma única palavra? Não sei. Vamos lá. Baseado num vídeo de uma youtuber que trabalha assuntos de arte, o canal dela eu vou deixar na descrição e talvez no card aqui em cima, nunca sei qual que é o lado que eu coloco, mas tudo bem. O vídeo pelo qual eu me baseei para fazer esse trabalho, né? E que eu destrinchei ele meio que, vou repetir a palavra, baseado nos trechos, nos pedaços que ela foi apresentando no vídeo, que ela trabalha justamente esse tema, qual a função da arte, né? Então, de uma forma resumida, em 4 minutos e meio, tá? A youtuber Vivian Villanova, ela do canal Vivi Eu Vi, posso deixar também o link aqui na descrição e no card, ela faz uns questionamentos e como ela não é formada em artes, ela é formada em comunicação social, mas ela é uma apaixonada por arte. Quem conhece o canal dela sabe que ela vive, ela respira a arte, ela vai atrás disso. Isso que me fascina nela, mas tudo bem. Ela faz esses questionamentos e procura no Google, algumas respostas para essa simples pergunta: qual a função da arte, né? Então a gente chega, a princípio, vendo o vídeo dela, eu pelo menos, eu chego numa conclusão, né, de que não tem uma única definição. Num primeiro momento, ela aparece num primeiro fundo, assim, que é o fundo normal dela, que normalmente é onde ela faz os vídeos dela, que parece que é uma sala, um ambiente assim bem, é quase um quarto, uma sala bem fechado, bem reservado, né? E que ela procura, ela apresenta uma primeira definição de arte, que é informar arte, a função da arte é de informar, educar e entreter, né? E ela coloca que estimula a intuição, a sensibilidade, a cognição, a expressão e a criatividade. Todos esses elementos, eu acredito que sejam mais focados na questão da emoção, dos sentidos, do que da razão. Não que uma não possa viver sem a outra, mas quando a gente trabalha intuição, sensibilidade, expressão e criatividade, bom, sem esquecer da cognição, a gente está trabalhando conhecer, né? A gente está trabalhando a questão dos sentidos, do meio ao nosso redor, né? E ela apresenta que a função social da arte é reinserir pessoas na sociedade e ampliar os horizontes dos mais marginalizados. Aí aqui eu quero apresentar alguns questionamentos, algumas posições minhas. Quero deixar bem claro que esse vídeo eu me baseei no vídeo da Vivi e que eu não quero me colocar como razão absoluta, mas o meu modo de ver e entender o que ela apresenta. Então, quando fala de reinserir a pessoa na sociedade e ampliar os horizontes mais marginalizados, eu acho que pode se aplicar, como exemplo, para entender isso, se aplicar a presos, a deficientes físicos e a autistas. Não sei se tem mais algum ponto mais específico, mas mais a esses, por exemplo, para os presos, talvez, na prisão, ensinar algum ofício, alguma técnica, porque a arte ela tem um leque, assim, absurdo de possibilidades, né?
Se engana quem acha que a arte é só desenho, pintura e escultura. E é justamente nesse vídeo ela apresenta N caminhos pelo qual a pessoa que gosta, que quer conhecer e que gosta de arte pode seguir. Né? A questão dos deficientes físicos, as terapias, arte-terapia, né? Quando eu quebrei esse dedinho aqui, por exemplo, você vê que ele não dobra totalmente, né? A coisa meio torta comparado a esse. Se a pessoa se machuca, se a pessoa sofre um acidente, uma reabilitação, muitas vezes pode ter a arte como um caminho, né? Os autistas que vivem, dependendo do nível de autismo, do tipo de autismo, que cada autista é de um jeito, não existe um único tipo de autista, de repente ele se identifica com algum tipo de arte, com alguma técnica, algum caminho artístico, e é naquele lugar que ele se sente seguro e que ele consegue se desenvolver e, como diz aqui, até se reinserir na sociedade, né? Ele não se sente tão excluído, tão preso, dependendo do tipo. Não sei se eu estou exagerando. E se engana que quem acha que a arte é só recreação. Infelizmente, no nosso país, que é um país novo, né? Nunca se deu o devido valor à nossa cultura. Mas, assim, a nossa cultura, o Brasil, ele tem, se não me engano, 23 estados, acho que é isso, se eu não faltei na aula de História e Geografia, mas, e cada região tem uma cultura tão rica, tem uma história tão maravilhosa, tem tantos sotaques, tantas lendas, mitos, contos, danças. Nossa, a nossa cultura ela é tão rica, mas infelizmente tão deixada de lado, tão desvalorizada, infelizmente, e também, infelizmente, corre o risco de ser extinta, assim como a maioria dos animais selvagens, né? Então, ela não é só recreação, ela é muito usada para cuidar, né, trabalhar distúrbios, traumas e até problemas, e também problemas de depressão. Se engana quem pensa que depressão é frescura, a pessoa ela é preguiçosa, não é depressão, é preguiça mesmo, é desleixo. Não, depressão é uma doença e é gravíssima, e se chega a um ponto muito extremo, a pessoa se mata, ela morre, porque é uma coisa interna, não é visível, é interno. E então, muitas vezes a arte ela pode salvar essa pessoa, porque a arte o que é? É você se colocar, você exprimir o seu pensamento, as suas sensações através de N formas, né, as quais a gente vai estar falando aqui. Aí, no segundo momento, ela pega uma segunda definição pelo Google, né? Que é a arte, ela é o caminho para o não artístico, né? Valorizada não por si, mas pelo seu objetivo, a sua finalidade. Aqui ela fala do pragmatismo. No olhar do pragmatismo, o que é o pragmatismo? Antes da gente entrar no que o pragmatismo pensa sobre a função da arte, eu vou explicar o que é o pragmatismo. Pensa principalmente quem gosta de futebol, né? Pensa num time, num jogo, que tenha... Bom, um jogo normalmente tem dois times, um adversário do outro. Em que um dos times, ele está mais preocupado com o objetivo do jogo. Qual o objetivo de um jogo de futebol? Fazer gol, ganhar, né? Então, ele entra vamos entrar para ganhar, vamos dar o nosso jeito. E qual que é o jeito de quem é prático e objetivo? Um time fica 90% do jogo na defensiva, né? Fica defendendo, e a primeira bobeada ou qualquer bobeada do time adversário, ele faz o gol. Vai lá e faz o gol. Qualquer aberturinha que o time adversário der, ele vai lá e faz o gol. E assim, fez o gol, segura de novo, continua na defesa. E fica de olho, fica defendendo. Então, ele está mais preocupado
em fazer gol no objetivo do jogo, que é ganhar, do que fazer um jogo bonito, né? Aquela coisa, o jogo europeu, né? Que é o futebol arte. Não, ele é aquela coisa objetiva. Vamos entrar para ganhar, acabou. Então, para o pragmatismo, a arte serve como um meio para se alcançar um fim não artístico. Então, ele está mais preocupado com o objeto do que com todos aqueles pensamentos, aqueles olhares, tal. É uma coisa mais, eu quero fazer isso, eu vou fazer, é para isso, acabou, pronto, né? E para eles, a finalidade da arte tem 5 caminhos possíveis, né? 5 finalidades. Elas podem ser pedagógicas, só para dar um exemplo da pedagógica, nos livros de N matérias diferentes, talvez em especial História e Geografia, talvez português também, podem aparecer algumas obras de arte para ilustrar para falar de alguma determinada época ou de uma situação da história da arte, da história da humanidade, ou de alguma passagem da história. Então, às vezes, em alguns livros didáticos aparecem pode aparecer alguma obra de arte, né? Então, é um fim artístico, um fim pedagógico. Um fim religioso, para dar um exemplo do fim religioso, no período da Idade Média, a igreja detinha todo o poder e o conhecimento, né? Toda a educação era toda centralizada na igreja católica, né? Então, quem tinha mandava os filhos para os mosteiros, né, para os conventos, no caso das mulheres, das meninas, mas quem não tinha, que era a grande maioria da população, quem não tinha, os pobres mortais, os réis mortais, eles eram chamados para a igreja, né, a igreja detinha o poder até em cima da vida das pessoas, né, por conta talvez da ignorância, e como ensinar como transmitir os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos da igreja, para uma população que na época não sabia ler e escrever, que era a sua grande maioria. Eles usavam muito, foi criado o canto gregoriano, o canto-chão. Canto-chão. Por que chama canto-chão? Porque ele tinha era uma coisa monotonal, né? Monótona até, vamos dizer assim. Era um único tom, se mantinha quase como uma yoga, né? Mas que nesse tom se tinha todas as falas, né? Dos ensinamentos e dos cantos que eram cantados nas missas, nas celebrações da igreja. Sem contar que aquelas igrejas já eram extremamente escuras, o pé direito altíssimo, também para ensinar, a igreja ensinava dessa forma, que os fiéis eram simples réis mortais. Olha, você não é nada diante da grandeza da igreja, da grandeza de Deus, né? Então, como uma finalidade da arte é a finalidade religiosa, eu dou exemplo do canto-chão, que detinha todo o poder. Graças a Deus, depois da Idade Média vem o Renascimento, não vem aqui ao caso, mas só para exemplificar aqui que o Renascimento é o renascer perdão, do homem. O homem se descobre capaz, percebe que aquilo tudo era, acho que talvez pode se chamar até abuso de poder, né? Porque segurar a pessoa ali, mas tudo bem. Outra função da arte, uma função política, né? Em que a arte, em vários momentos da história da humanidade, ela tem nós temos alguns registros históricos, né? Por exemplo, ou materiais que são materiais de agitação política. Por exemplo, Guernica, a obra do grande Pablo Picasso, Guernica, ela é a representação mais do que fiel, ele já no período cubista, porque ele fragmenta todas as imagens, ele quebra realmente todas as imagens. Guernica, para quem não sabe, é a representação de um ataque do período franco na Espanha a uma cidade com o mesmo nome, né? Que não se dobrava, não estava se dobrando a ditadura da época,
não aceitava, não queria que fosse alterada toda aquela tranquilidade, que é uma cidadezinha pequena, uma cidade pequena, se não me engano, interiorana, na Espanha. E aí o Franco falou, então tá bom, vocês não vão se dobrar a mim, não vão seguir as minhas regras, né, como todo bom ditador, é o ego em pessoa. Ele manda aviões sobrevoar em Guernica e bombardear num dia comum, um monte de gente passeando, tendo seus afazeres, sua rotina normal, e é um horror, assim, pessoas destroçadas, quebradas, para não entrar em outros detalhes. E Pablo Picasso pinta, então, em tons de preto, branco e cinza, esses horrores que foi o ataque, o horror que foi o ataque a Guernica, e que deu nome à obra. Né? Por exemplo, outra questão social, Tarsila do Amaral, que quando ela fez aquele quadro Operários, né, com pessoas enfileiradas, rostos enfileirados, cada um com as suas feições, né, mas uns olhares tristes, uns olhares sofridos, né, uma coisa assim absurda. E com relação à agitação política, nós temos hoje ainda, coisa que ninguém sabe o rosto dele, ninguém conhece o rosto dessa criatura maravilhosa, que é um grafiteiro, se não me engano, londrino, chamado Banksy, que a cada tanto faz um grafite em algum ponto da cidade, não de São Paulo, infelizmente, criticando, né, apontando, denunciando alguma coisa que esteja acontecendo no mundo naquele período, naquela semana, naquele dia, tá? Então, a arte também tem uma função, uma finalidade política. Uma finalidade social, por exemplo, quando Debré, que é Jean-Baptiste Debré, no período da escravidão ali, monarquia, essas coisas todas, retratava muito o sofrimento e as dificuldades dos escravos, né? Mas se a gente for puxar para o nosso país, que eu sempre gosto de dar um exemplo, né, puxando para a gente, né, muita gente não valoriza, mas eu valorizo, gosto. Cândido Portinari, quando ele fez aquela série triste, mas maravilhosa, dos retirantes, né, denunciando a fome, o sofrimento e a morte, principalmente de crianças, né, que as famílias estavam fugindo da fome, da seca, do Nordeste, indo para onde quer que fosse para fugir daquilo, mas já estavam magérrimos, cadavéricos, famintos, sofrendo pra caramba, não tinham praticamente nada, era uma trouxinha pendurada no ombro e olhe lá. Né? Bem, temos também um olhar dos naturalistas. Quem eram os naturalistas? Os naturalistas, se a gente for puxar para hoje, quase como se fossem aqueles artistas que fazem desenhos realistas ou hiperrealistas, não digo hiperrealistas, mas os realistas. Os naturalistas, eles estavam mais focados, eles estavam mais interessados em retratar a realidade com o máximo de detalhes, sem se preocupar em seguir um padrão estético, como se vê em vários outros movimentos artísticos. Eles não estavam preocupados com estética, eles queriam chegar ao mais próximo possível daquilo que eles estavam vendo quando eles iam desenhar ou pintar alguma coisa, né? Então, a obra, ela representa o que ela pretende retratar. Se você está fazendo uma paisagem, você vai desenhar aquela paisagem. Sem preocupação com detalhe, com se está perfeito, se não está. Ele quer retratar aquilo que ele está vendo, né? Então, para os naturalistas, o interesse está voltado mais ao conteúdo da obra do que para o seu modo de apresentação. Ele não está preocupado muito como vai apresentar, mas ele quer mostrar o que ele está vendo, da melhor maneira possível, não importa como. Tá? E temos, por fim, os formalistas, que para eles o importante é a forma de apresentação da arte. Aqui tá interessante, interessa para eles a forma, de como a obra vai ser apresentada, o que contribui para o significado da obra de arte.
Então, como a obra vai ser apresentada, se valoriza a experiência estética, o todo, né? O momento em que, pela percepção, intuição, quando você está com a obra na sua frente, nós estamos abertos e percebendo o mundo, a obra como um todo. Então, eles estão mais preocupados como a obra, o importante para eles é como a obra vai ser apresentada, para que tenha o impacto necessário para que haja a troca com o espectador. Tá? Uma terceira pesquisa que ela fez, que ela achou ali, a resposta qual a função da arte, ela muda de fundo, de novo, é um terceiro. Para cada definição que ela coloca, ela está num lugar diferente, talvez, da casa dela, né? Da Vivian. Aqui fala da força da expressão humana, onde o artista exprime seus pensamentos. Aí eu até acrescentaria seus sentimentos, porque para você se colocar numa obra, a meu ver, claro, a razão não pode estar separada da emoção e vice-versa. Então, aqui fala dos pensamentos. No pensar, para mim, ele está mais para a razão do que para a emoção. Mas se você não colocar sentimento no seu objeto de arte, também não adianta nada, né? Então, eu acho que as duas coisas têm que estar trabalhando juntas, né? E aí ela apresenta uma definição original da palavra arte, que vem do latim ars, que significa técnica, habilidade, ou produto, processo, onde o conhecimento é usado para realizar determinadas habilidades. Então, aqui subentende, talvez, não sei se estou falando bobagem, que é o processo onde o conhecimento, quer dizer, você conhecendo alguma coisa, é usado para você realizar algumas habilidades. Mas habilidades a gente nasce com elas, a gente desenvolve. Eu acho que as duas coisas, né? Somos seres humanos, pensantes, temos isso aqui, maravilhoso, com as suas sinapses, as suas conexões neurais, que infelizmente, pouquíssimo usamos e desenvolvemos, mas que temos aqui, capacidades infinitas, né? Então, habilidades eu vejo como dons que já... Dons, acho meio pesada essa palavra, mas tudo bem. Que cada um de nós já nasce com um ou dois, um ou outro, e que com a possibilidade e a capacidade de desenvolver outras habilidades mais, né? Aí ela cita uma frase do grande historiador de arte Gombrich, é um nome estranho, complicado, mas tudo bem, que ele diz que nada existe realmente que se possa dar o nome de arte. Existem apenas artistas. Então, eu acho que aqui ele meio que generaliza que, pelo que eu entendi, só por essa frase aqui, que todos nós somos artistas, somos capazes de criar um objeto de arte, né? A arte é um fenômeno cultural. Regras absolutas e rígidas, engessadas, duram pouco. Por quê? Porque a arte está em constante transformação, crescimento, evolução. Então, uma coisa muito rígida, muito engessada, ela pode até surgir, mas ela não fica ali por muito tempo. Ela não vai ter, ela tem validade, porque logo vai surgir outra ideia, logo surge outro pensamento, outro questionamento. E aí, cada época, grupos ou indivíduos sozinhos escolhem e buscam maneiras de representar e compreender o seu tempo e esse fenômeno, né? O que pode estar acontecendo, como que eu faço para me expressar, para tentar entender essa situação que a gente está vivendo, esses problemas sociais, de alguma forma. Então, grupos ou indivíduos, eles escolhem e buscam maneiras de tentar se colocar e nesse jeito nesse momento de criação, tentar entender a situação em que se está vivendo nesse determinado momento. Aí ela coloca que arte é um sinônimo de beleza ou beleza que transcende, uma beleza transcendente.
que aí eu coloco que vai além do sentido de uma simples produção artística, né? Vai além de um objeto de arte. Eu vou puxar de novo como exemplo a questão do futebol. Quando você está vendo um jogo de futebol e você vê um cara fazer trocentas mil peripécias, maravilhoso o caminho que ele faz para chegar no gol. Você fala, nossa, que golaço, né? Um belo gol. Não deixa de ser não é um objeto, uma coisa artística, um belo gol. Não é só um futebol. O cara, fez e pulou quadradinho pra... Aí entra a questão da beleza. É o contrário do pragmatismo. Aí entra a beleza, ele chegou no seu objetivo de fazer o gol, mas para chegar lá, ele fez e criou alguma coisa, né? Aqui tem um momento que ela entra, que para mim é um momento delicado, que ela coloca, até no vídeo assim, em letras garrafais gigantes, qualquer coisa pode ser chamada de arte, desde que alguém a considere assim, mas não necessariamente precisa ser feita por um artista. Vamos por partes, como diria Jack Stripador. Qualquer coisa pode ser chamada de arte, desde que alguém a considere assim. Tenho minhas reservas quanto a isso, principalmente com relação à arte contemporânea. A arte contemporânea é a nossa arte do momento, em que eu tenho algumas nhanhas com relação a isso, porque quando foi colocado que qualquer coisa pode ser chamada de arte, teve muita gente que levou o pé da letra. E levando ao pé da letra, levou quase que ao ridículo, né? Não sei se vocês, se quem está assistindo esse vídeo sabe de um episódio que teve, não muito tempo atrás, de que em meio a uma exposição de quadros, não me lembro qual era o tema dessa exposição, alguém que não tinha nada a ver com a exposição, pega um óculos e coloca quase numa esquininha, né? Num cantinho ali no chão da galeria, ou do museu, não lembro agora, e deixa lá o óculos tipo esse aqui até, né? Não era esse. E que de repente, a pessoa fica meio de longe, assim, a pessoa colocou o óculos, fica meio de longe, assim, e começa a observar o comportamento das pessoas. Tem gente que ajoelha no chão para tirar foto do óculos, fica parado com cara de conteúdo, assim. O óculos não tinha nada a ver com a exposição. Então, essa coisa de qualquer coisa pode ser chamada de arte, tem muita gente que levou o pé da letra. E teve gente que entendeu isso e provoca muitas vezes em algumas exposições uma situação que comprova isso. Então, talvez a pessoa que colocou esse óculos no chão tenha consciência de que nem tudo pode ser considerado arte se você não tiver um objetivo, um sentido por trás daquele objeto de arte, que é como eu penso. Tudo pode ser considerado arte desde que você tenha nesse objeto tenha algum sentido, um propósito, um objetivo, né? Aquele óculos no chão tinha até um objetivo, mas era um objetivo de comprovar de que a galera hoje está realmente achando que tudo pode ser arte, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O interessante aqui, ela coloca que não necessariamente feita por um artista. Aí eu coloco como exemplo, eu posso talvez colocar como exemplo, que hoje, dia 12 de julho de 2020, o meu lindo Instagram de desenhos que eu criei, dia 12 de janeiro de 2019, está fazendo 1 aninho e 6 meses, e que eu não esperava, eu juro que eu não esperava, porque não foi o objetivo dele, a criação dele não foi o objetivo de ter seguidores, mas sim de ter trocas, né? Eu estou com mais de 1.000 seguidores, maravilhindos, que eu estou sempre batendo papo com alguém, estou sempre conhecendo alguém, estou sempre tendo uma troca com alguém, conhecendo novos trabalhos. Esse, para mim, era o objetivo da criação desse Instagram. E com menos de 2 anos, eu já alcancei o que eles chamam de 1K. Eu passei de 1K. Né? Hoje eu tô nas nuvens, assim, tô feliz. Então, eu posso me considerar uma artista. Não gosto muito de falar de me colocar assim, mas
pelo fato de da gente ter entrado em isolamento, antes de março, eu estava convidada para participar de 4 feiras de ilustração e desenho, né? 3 iriam ser em março deste ano, de 2020, e uma ia ser em abril, né? Aí entramos em quarentena, as feiras foram canceladas, né, foram suspensas por tempo indeterminado, e eu tô com o material aí pronto, tal. Então, assim, em menos de um ano, aliás, pouco depois de um ano de Instagram de desenhos, de tanto começar a divulgar os desenhos, teve gente que se interessou. Eu montei todo um material para venda, tô com todo o material pronto, e em menos de um mês eu estava sendo chamada para 4 feiras. Isso para mim é tudo. E agora, com um ano e 6 meses, passei de 1K de seguidores, e que não são só seguidores, são pessoas que eu converso, que eu troco, que eu divulgo, que eu compartilho trabalhos, que eu elogio, que é delicioso, é muito bom, muito gostoso. Ela comenta também que a arte enriquece o mundo interior, com que os artistas, com um olhar mais amplo, produzem. Então, a valorizar a arte e a cultura de uma região, de um país, de uma nação, com toda a sua história. Então, eu acho que a gente deveria muita gente deveria parar com essa coisa de só valorizar o que está fora do nosso país. Nada contra, muito pelo contrário, né? Itália, berço das artes, da França tem muita coisa boa também. O mundo inteiro tem a sua cultura, que é riquíssima, mas a gente não pode esquecer quem somos, porque se a gente começar a esquecer quem somos, de onde viemos, realmente a gente não vai ter história, não vai ter futuro, porque sem história, sem futuro, sem uma cultura, pega o papel, amassa e joga fora e queima, taca fogo, porque não adianta nada, né? Aí ela começa a citar algumas áreas da arte, né? Pintura, escultura, música, dança, fotografia, design, moda, cinema, TV também, mas mais o cinema, né? E que esse enriquecimento cultural é essencial para a evolução cultural de um povo. Eu estava falando da não valorização que a gente tem aqui da nossa cultura. Só para dar um exemplo, quando queimou, não lembro que ano que foi, quando teve um incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França, o nosso desgovernante mandou 300.000 mensagens, não sei o que, fez, aconteceu, ai, coitados, não sei o que, vamos nos mobilizar para a recuperação da Catedral de Notre-Dame. Beleza. Pouco tempo depois, no Rio de Janeiro, o Museu Nacional pegou fogo, acabou com o Museu Nacional praticamente, né? E assim, nenhum posicionamento, nenhuma palavra, nenhuma movimentação para verba, para recuperação, para nada. Museu Nacional do Rio de Janeiro, que tinha até esqueletos de dinossauros, de tiranossauro, sei lá que dinossauro que era. Eu não conheci, não cheguei a conhecer, mas tinha coisas de pesquisas históricas, arqueológicas, pedaços da nossa história. O Brasil não tem 600 anos e já está perdendo a pouca memória que tem, graças à falta de interesse que se tem do governo, dos governantes, de estimular e valorizar a nossa cultura. Então, essencial, o enriquecimento cultural é essencial para a evolução cultural de um povo. Se a gente não acordar logo, não perceber o quanto a gente tem de riqueza cultural, artística, o Brasil pode virar qualquer coisa, menos um país maravilhoso que sempre foi e que está se perdendo. Num quarto momento,
ela muda de fundo de novo, ela muda de lugar na casa dela. E ela coloca que na arte, estimular o lado artístico das crianças é fundamental para o seu futuro. E aí ela trata da arte-terapia e de valorizar os dois significados, a parte terapêutica e a parte educativa. Arte-terapia, né? E aí, só para citar um exemplo, aquele ator Jim Carrey, que fez o Máscara, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, O Show de Truman, O Mentiroso, ele fez mais filmes de comédia do que de outros estilos, de outros tipos. E que ele, de repente, deu uma sumida das telinhas, das telonas e tal, e quando foi ver, ele estava com depressão, né? E o que salvou o Jim Carrey? Pintura, arte. Ele mesmo falou isso, não foi achismo. Ele mesmo, numa entrevista, ele disse que se não fosse a arte para resgatá-lo daquele fundo de poço que ele estava afundado, ele não sabe o que seria dele. Então, que nem eu falei um pouco antes, né, da valorização da arte-terapia, né? Aqui ela cita que algumas formas que os arteterapeutas trabalham com seus pacientes, seus clientes, né? Mosaico, bordado, canto, dança, que são tipos de arte, são pedaços, né, possíveis. O arteterapeuta, ele é um assistente ao ser humano. Ele busca formas para que o paciente expanda as potencialidades cognitivas e sensoriais. E aí eu coloco, só para dar um exemplo disso, que o arteterapeuta, pelo que ela apresenta, né, ele resgata o humano de seu ser. A gente fala ser humano, né? Então, às vezes, dependendo do problema que a pessoa, a situação que a pessoa está passando, o arteterapeuta resgata o que é de mais humano de todo aquele ser. Reconecta o ser do humano, que por algum tipo de problema, alguma coisa que desconectou ali e soltou. Ele trabalha razão e emoção, ele resgata toda a sua força interior, que por N questões foi podada, ceifada, tirada e desacreditada. Poderíamos arriscar dizer que é um resgate das raízes da primeira infância. A primeira infância, que é aquela criança que não tem barreiras, tem um olhar puro e aberto do mundo ao seu redor, tem as sensações e as percepções mais aguçadas, os sentidos mais puros. E, infelizmente, conforme a gente vai crescendo, a gente vai endurecendo, né? Criando tantas camadas, tantas barreiras, que a gente perde isso, e dependendo da pessoa, o humano se desprende do ser, e aí, mano, já era. Tem uma passagem, para ficar mais claro, uma passagem de um filme que eu amo de paixão, que é aquele filme com o Robin Williams, Patch Adams, O Amor é Contagioso, quando o colega dele, lá no comecinho do filme, um colega dele, quando ele entra para a faculdade de medicina, ele sai para tomar um café e sai com um amigo, e que ele pergunta, que área que você vai seguir, né? E aí o amigo fala assim, eu acho que eu vou para a parte de neurologia, porque nós nascemos tão livres, né? Nós nascemos tão livres e quando crescemos somos tão rígidos e tristes e bloqueados. E ele quer entender justamente isso, e é coisa linda. Num quinto fundo, que ela muda de novo de lugar, ela trata da arte, que a arte, para existir, ela precisa de 3 elementos, e ela destrincha esses 3 elementos. O primeiro deles é o artista, que é, acho que talvez o ponto de partida para tudo, né? O artista é aquele que produz, é o que produz. Tem o conhecimento concreto e o abstrato. Eu acho que esse concreto e abstrato a gente pode entrar na questão de razão e emoção, talvez. Não sei, eu não cravaria, mas acho que dá para pensar. É o que quer transmitir uma mensagem por meio do seu objeto artístico. Olha aqui aquilo que eu estava falando. Que sim, eu acho que talvez todos podemos, tudo pode ser arte, desde que tenha algo, esse objeto tenha algo a transmitir
uma mensagem a transmitir, algo que fale por si, não que precise do artista falar, mas o objeto por si fala, a dança, o bordado, não importa de que maneira, mas que tenha alguma coisa para passar, para transmitir, né? Quando ela diz que a arte é uma linguagem, poderíamos arriscar que é uma linguagem universal? Eu acredito que sim, porque assim como a música, cada um nesse nosso mundo, nesse nosso planeta, cada um fala uma língua, né? Mas se colocar uma música, seja com letra, seja só instrumental, cada um vai senti-la, percebê-la, ouvi-la de uma forma diferente? Sim, mas todos vão entender aquela mensagem. Então, podemos dizer, eu estou puxando o exemplo da música, porque uma música, para mim, é uma linguagem universal, assim como a arte é uma linguagem universal. Eu acho que agora deu para entender, né? E a arte também é uma forma de comunicação. Aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que puxar a ideia do desenho. O desenho, eu sou formada em artes, e eu sou de artes visuais, eu não tenho nenhuma especialização em teatro, nem dança, nem música, eu sou da parte de artes visuais, e eu trabalho muito desenho com os meus alunos, eu sou professora da prefeitura, para quem não sabe, e eu sempre falo que sempre que eu vou trabalhar desenho com eles, eu falo, olha, tenta criar alguma coisa dentro de determinado tema, né? Eu apresento o tema primeiro, mas que você não precise me explicar o seu desenho. Que eu bata o olho no seu desenho, você quis dizer isso, isso, isso. O desenho fala por si. Então, sim, a arte é uma forma de comunicação. Então, eu puxei o desenho como exemplo para ficar talvez mais claro, né? O segundo elemento para que a arte exista, precisa, é o observador. A arte é para ser vista. Sem espectador, a arte não tem sentido. Então, se o artista cria o seu objeto, o seu trabalho e põe debaixo da cama, não adianta nada. Não adianta nada. É a mesma coisa que ter ficado na cama o tempo todo, não ter feito nada. Melhor não fazer nada. Então, criou o seu objeto, ele é para ser visto. Seja por uma rede social, que hoje, agora todo mundo em isolamento está fazendo muito isso, né? Numa exposição, ou nas ruas mesmo, como fazem os grafiteiros, os pichadores, né? Ou com alguma intervenção, um flash mob, uma instalação tal. Então, ela tem que ser vista, né? Para entender a linguagem do artista, aí ela coloca, para entender a linguagem do artista, o que ele quer transmitir, o espectador deve conhecer a história da arte e suas técnicas para ter uma apreciação mais elaborada. Tem um pouquinho de reservas também quanto a isso. Deu para perceber que eu sou meio cheia de dedos, né? Eu sou professora da Prefeitura de São Paulo e eu dou aula numa escola de periferia. Tem um bicho aqui. De uma escola de periferia daqui de São Paulo. Então, a maioria dos meus alunos nunca saiu dali da região deles, ali da região do Morro Doce, perto de Perus, perto de Cajamar, por ali. E assim, como que eu vou colocar isso para os meus alunos? Olha, para você conhecer determinada obra, você tem que saber. Se ele não tem acesso a nenhum material dentro daquilo, como é que ele vai saber, né? Então, eu acho interessante saber que para entender a linguagem do artista, o que ele quer transmitir, o espectador deve conhecer, mas infelizmente nós, como eu estava falando, que nós não temos essa cultura, tem muitos alunos, muitas crianças, adolescentes, que nunca foram num museu, nunca foram numa galeria, nunca foram numa exposição, nunca foram num cinema, num teatro, sabe? Então, como que ele vai, né, ter esse acesso? Então, eu sou a favor de uma acessibilidade maior desses acessos, né? Então, eu coloquei aqui, e quem não tem esse conhecimento pode perceber, sentir, apreciar e ter uma espécie de chamado, caso algum professor apresente alguma obra, alguma história, algum pedaço de história da arte, se a gente consegue, eu já consegui algumas vezes, graças a Deus, levá-los
numa Pinacoteca de São Paulo, num MASP, sei lá onde que a gente foi a última vez, num Centro Cultural Banco do Brasil, ali no centro de São Paulo, que eles ficaram alucinados com uma exposição do Basquiat, né? Basquiat, que era um grafiteiro de Londres, né? Então, eu consegui levar uma pequenínima parcela de adolescentes, de pré-adolescentes e adolescentes para fora daquele mundo que eles viviam e eles tiveram um conhecimento maior. Eu fiz todo um trabalho teórico antes de levá-los para eles saberem onde é que eles estavam, o que eles iam ver, né? Então eles tiveram essa experiência, esse conhecimento e ficaram apaixonados. E eu estou tendo um retorno muito legal também, que por um lado me corta o coração, mas por outro eu fico muito feliz de perceber que a gente está fazendo umas atividades online agora pelo Google Classroom, né? E a gente fez, eu e minhas colegas postamos uma atividade que falava sobre, os alunos faziam uma visita virtual ao Centro Cultural Banco do Brasil com uma exposição que foi montada esse ano, em 2020, sobre o Egito, né? Então, eles fazem um tour por dentro do Centro Cultural e que alguns conhecem, mas a maioria não conhece. E aí você vai ler os comentários, depois que os alunos fizeram a atividade. Nossa, professora, que legal! Ai, como eu gostaria de ir, como eu gostaria de conhecer, eu fiquei apaixonada. Então, esse retorno mostra que muitos talvez não liguem para a arte porque não sabem das possibilidades infinitas que a arte pode trazer para o desenvolvimento da criança, né? Em questão de conhecimento, de se descobrir, de se perceber, eu gosto dessa área, eu gosto daquela área, porque é um leque muito grande, um leque absurdo. Mas eu acredito que se fosse dado minimamente, gradativamente acesso a todos, a nossa cultura, a nossa história da arte seria diferente, seria bem diferente. Em terceiro, voltando lá aos 3 elementos da arte, em terceiro ela coloca a obra de arte, né? Ela tinha falado do artista, do observador, agora o objeto em si. O objeto criado, a obra de arte é o objeto criado pelo artista. Seu significado pode ir além aos que o seu criador pensou, varia da interpretação de quem a vê, pois uma mesma obra pode ter diferentes significados, pois está sendo analisada e sentida por diferentes pessoas. E essas diferentes pessoas têm diferentes bagagens de vida, diferentes culturas, crenças, vivências, seu meio social, cultural e familiar. Então, daqui eu coloco que não está errado, e aí que está a beleza da diversidade da arte, ter esses diferentes significados. Como assim? Aqui eu estava falando da exposição do Centro Cultural Banco do Brasil, né, que cada um enxergou de uma maneira. O objeto está ali. Vamos pensar, sei lá, numa esfinge. Né? A esfinge foi criada com um objetivo, um determinado objetivo. Mas as pessoas, outras pessoas, ainda mais anos e anos e anos e anos depois, que vão ver aquela esfinge, elas podem ter outras interpretações, diferentes maneiras de entender e compreender aquela figura, né? E tá errado? Não, não tá errado. E aí que tá o bonito da coisa, né? Por fim, ela chega num sexto fundo, um sexto lugar diferente, e que ela coloca, segundo um outro historiador de arte, Fischer, que agora não me vem na cabeça quem que a arte ela tem alguns papéis, né? Entre eles, o papel de clarificação das relações sociais. Como assim? Que ajuda a gerar identidade cultural e social com seus pares. Por exemplo, para entender algum período, algum momento, alguma situação, grupos, por exemplo, de rap, de punks, das drag queens, do grafite, criam alguma letra, algum trabalho, alguma discussão,
ou algum grafite em algum lugar para questionar, para denunciar ou para apresentar determinada situação que eles estão vivendo ali naquele momento. Tudo bem por aí? Então tá. Segundo, a arte tem o papel de iluminação dos homens em sociedades que se tornaram opacas, sem graça, acinzentadas. Aqui eu puxo de novo o exemplo que eu dei no começo desse vídeo sobre Idade Média e Renascimento, em que a Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas, né, na história da arte, que era toda aquela dominação da Igreja Católica em cima dos réis mortais, pobres, ignorantes no sentido de que eles não sabiam ler e escrever, né? E quem não sabe ler e escrever fica nas mãos de quem sabe, né? Que quem sabe mais, né? E aí no Renascimento, que é um período que vem logo depois da Idade Média, a esse período da Idade das Trevas, é o ressurgimento do homem. O homem percebe que ele é capaz, de criar, de agir, de fazer, e criar e se sentir capaz, sentir vivo, né? A arte tem o papel de ajudar o homem a reconhecer e transformar a realidade social. Quando a arte provoca uma parcela da sociedade, provoca a pensar com uma obra que critica a atitude ou uma situação. Por exemplo, quando tivemos, infelizmente, aquele massacre horroroso, o massacre do Carandiru, né? Talvez se não fosse aquela música dos Racionais, Diário de um Detento, não teríamos consciência total do que foi aquela coisa horrorosa. Talvez uma pincelada ou outra, mas Diário de Detento é a denúncia nua, crua, descrita, destrinchada de tudo aqueles horrores, né? Tudo que eles sofreram, tudo que foi aquilo, né? E por fim, o papel da arte para uma sociedade altamente complexificada, com suas relações e contradições sociais multiplicadas, fortes, né? Já não pode ser representada à maneira dos mitos no sentido de lendas. Então, quer dizer que uma sociedade que tem uma cultura forte, em constante crescimento, desenvolvimento, e que é valorizada, constantemente valorizada, ela não aceita respostas simplistas. Não estou falando de respostas simples, mas simplistas. Quer dizer, qualquer coisinha, né? Aos desafios de suas épocas. A gente pode ter uma resposta objetiva e simples, suave, para o que está acontecendo, não simplista. Porque o simplista, dentro daquilo, de toda aquela cultura que tá já ali firme e está sempre crescendo, ela não vai aceitar qualquer coisa. Para finalizar, eu queria colocar algumas frases de alguns artistas maravilhosos de diferentes áreas. A maioria pintores, mas nós temos escritores aqui também. A primeira é um escritor brasileiro. Já começa com o Brasil aqui. Que é uma frase do Ferreira Goulart, quando ele diz que a arte existe porque a vida não basta. Acho que não precisa falar mais nada, né? Vamos fechar a lojinha, já deu. Em segundo, eu coloco um pedacinho, uma frase que foi colocada no filme de 2016, do Pequeno Príncipe, um remake do livro do Antoine Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, em que o velhinho que faz o Pequeno Príncipe, que faz o aviador já de idade, que ele fala para a menina, o problema não é crescer, o problema é esquecer. Então, isso o que tem a ver com tudo isso que eu falei até agora? Você pode ser um adulto super responsável, cheio de coisas, cheio de sua rotina, mas se você esquecer aquela criança criativa, com um olhar puro, aberto, você virou um treco de concreto, sem gesso. Não é capaz de sentir, de perceber. Então, o problema não é crescer, é esquecer. Depois, uma frase do grande Pablo Picasso, em que a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade.
Essa frase dá pano pra manga, hein? Uma frase do meu maravilhoso Vincent van Gogh, que ele dizia: eu sonho com a minha pintura e pinto o meu sonho. Lindo isso. Leonardo da Vinci, maravilhoso, que é tudo aquele homem, meu Deus, que ele dizia: a pintura é a poesia mais vista do que sentida, e a poesia é a pintura que é sentida e não vista. Ó. E para finalizar, uma frase do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que nós temos a arte para não morrer da verdade. Então, é isso, amados, amadas, curiosos, queridos, amadíssimos. Espero que tenham gostado, espero que tenha dado para entender. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo pelo qual eu me baseei para fazer isso aqui. E agora eu não lembro mais o que eu ia deixar, mas eu vou deixar, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Beijos, até mais. Fui.